Touro, vamos lá, você que está na outra ponta desse eclipse, mas está guiando o nó do norte do planeta. Vamos ver, Touro. Vamos ver o que esse curador está pedindo que os taurines façam para deixar para trás maus hábitos, relacionamentos ruins, etc. Vamos ver em que área da vida Touro precisa focar os seus esforços de cura. Na comunidade, na família, no trabalho, tá? A carta do 3 de ouros é a carta das pessoas que formam a nossa equipe, seja ela uma equipe que está construindo alguma coisa no trabalho, ou seja, há uma família que está construindo uma relação estável, tá? Então eu sinto que aqui tem muito a ser curado na maneira como você se relaciona com o seu trabalho, com aquilo que você faz e com as pessoas com quem você precisa juntar forças para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Aqui também, por conta dessa carta em especial aqui, eu sinto que as relações com as pessoas mais próximas e que talvez dividam com você algum tipo de trabalho, por exemplo, se você trabalha com a sua família, ou até se você tem dificuldades em dividir as tarefas dentro de casa, tá? Os relacionamentos que às vezes podem estar desequilibrados no sentido de alguém estar fazendo mais do que outra pessoa e isso acaba pode gerar uma falha na comunicação ou pode, pior ainda, atrapalhar o resultado que vocês desejam, né? Pai, mãe, filha, aqui. A Divina Trindade. Eu, pelo menos, acho que é essa Divina Trindade, porque na Trindade católica não tem mulher. Oi! Mas aqui também eu sinto que existem coisas, principalmente porque tem meio que um farol aqui, né? Um sinal de trânsito com esse amarelo, verde e vermelho. Eu sinto que também tem um pedido para que você olhe para as coisas que são bacanas e que devem continuar, para as coisas que de repente são toleráveis em relação ao seu comportamento nesse grupo ou ao comportamento de outras pessoas, e aquilo que é tipo assim, não, isso é inadmissível e a gente precisa dar um jeito. Agora, quando a gente está falando de cura, e o 3 de ouros aparece, o seu próprio relacionamento com o trabalhar, com a sua ambição, com aquilo que você deseja deixar de legado, também é algo que você precisa olhar. Então, tá me vindo aqui tipo, porque eu vi alguma coisa falando, acho que eu vi o Matthew McConaughey, aquele ator norte-americano, ou estadunidense, eu não sei mais como é que a gente fala corretamente, mas enfim. Ele estava falando alguma coisa, tipo, estava fazendo como se fosse um sermão da montanha, sabe? Tipo, falando, você muitas vezes duvida de você, porque eu sinto que existe uma dúvida daquilo que você consegue alcançar, e é isso que precisa ser curado. É uma dúvida se você consegue fazer um bom trabalho, é uma dúvida se você está no lugar certo com as pessoas certas. Então, é a coragem, muitas vezes, da gente olhar para aquilo que de fato a gente deseja construir para a gente e deixar de lado
ou deixar para trás as expectativas das outras pessoas que estão no grupo, porque às vezes a gente está num grupo que está querendo construir uma cabana, mas a gente não está querendo construir uma cabana. A gente quer construir um palácio, mas a gente tem vergonha de falar que a gente quer construir um palácio, porque as pessoas podem achar que é ambição demais, que isso não é legal. Então é também você assumir as suas vontades em relação àquilo que você deseja obter como fruto do seu trabalho, tá? Vamos usar agora o oráculo da folha do chá para a gente ter um pouco mais de profundidade aqui nessa leitura e ver o que mais. Essa aqui do topo e essa aqui. Vamos lá, Touro. Inkpot, que é aquele negocinho de tinta, o vidrinho de tinta. Antigamente, né, a gente tinha que pegar assim a pena, molhar ali na tinta e escrever. É isso, é aquele recipiente onde ficava a tinta. Problemas que precisam ser resolvidos. Então tá, olha só. Para mim isso é um reforço de que existem problemas no seu trabalho, ou com os seus colegas de trabalho, ou com o seu foco, aquilo que você está querendo do seu trabalho que precisa ser resolvido, tá? E pão. Caramba, Touro. Período de prosperidade e abundância. Olha só. Olha só. Lembra que eu estava falando das suas próprias ambições e daquilo que você considera que é o bacana para você e que muitas vezes pode estar em desacordo com o que as outras pessoas querem? Então, eu acho que é muito você assumir que de repente você quer muitas coisas, que você quer ter os seus prazeres, porque Touro é muito sobre o material e sobre o prazer. E não tem que ter vergonha disso, não tem que ter vergonha de querer ter um carro legal, ou de viajar, ou de comer bem todos os dias, entendeu? São os seus desejos. A gente não tem que ficar culpando isso. Eu acho que aqui essa cura é muito também tirar a culpa da ambição, sabe? A culpa de querer mais da vida, a culpa de querer alcançar e ter mais. Você está trabalhando para isso, né? Essa carta é uma carta de trabalho. Peraí que caiu aqui. Caiu o potinho de tinta, caiu aqui no chão. Essa é uma carta de trabalho, né? É uma carta de você investir naquilo que você quer colher. Colocar o seu esforço, reconhecer o trabalho dos outros, mas também se aplicar, entendeu? Vamos pegar uma deusa. E aí eu acho que eu vou cantar para todo mundo. Como uma deusa. Qual é a deusa? Duas deusas querendo conversar com você, Touro. Não tem problema. 3. 3 porque é um 3 de ouros, né? Vamos lá. A primeira é Kali. E Kali fala sobre medo. Então aqui também pode ser, sabe o quê? Um medo do fracasso, um medo de não conseguir, um medo de falar aquilo que você deseja, não conseguir, e aí as pessoas falarem, mas essa pessoa é uma fracassada. Sabe? Eu acho que isso está no fundo aqui do que precisa ser curado. O 3 de ouros também fala sobre a gente construir algo que vai ficar para além da nossa existência aqui. Tá? Fazer um trabalho que é um trabalho não só material, mas é um trabalho espiritual também. Construir alguma coisa que nos completa, que nos dá esse prazer da gente ter o dinheiro, ter o resultado material, mas também é algo que completa a gente espiritualmente, que é o lado do escorpião que a gente viu ali. Então, vamos lá, vamos ler o que Kali fala. Ao nomear e testemunhar o medo, você ganha força. Então, isso o Matthew McConaughey falou lá também. Que quando a gente tem a coragem de olhar para as nossas feridas e entender por que muitas vezes a gente
se machuca com algumas coisas, essas coisas acabam perdendo a força, porque a gente já sabe. A gente já sabe. Então, com a consciência, a gente já não deixa mais que aquilo nos domine pelo medo. A outra carta que veio é Deméter. Deméter, que é a rainha da terra, ela é a imperatriz, é a prosperidade, é a abundância, é a mãe terra. E olha, o nó do norte da terra está em touro, ou seja, tudo que a gente pensa em termos de resultados a longo prazo, da gente construir um lugar melhor para a gente viver, que também é muita energia desse 3 de ouros, está voltado para as qualidades taurinas, entendeu? De resiliência, de persistência, de manter a natureza, de cuidar da natureza, de plantar, né? Tudo isso que envolve a terra, as plantas, a vida, a matéria, né? Deméter fala, reconheça e aceite seus sentimentos para expressá-los. E eu não estava falando disso, de você de repente reconhecer a sua própria missão, aquilo que você deseja fazer e fazer. Não importa se é eu quero comprar um pedaço de terra no meio do nada e plantar o necessário para eu comer. É o que você quer fazer, né? Isso tem que ser respeitado. Deméter, maravilhosa. E em seguida vem Hathor, que fala sobre o quê? Sobre prazer. Sobre a gente se dar o prazer. Essa coisa taurina que é a gente gostar de uma boa roupa, um brinco, da beleza, de estar cercado pela natureza, né? E de curtir a vida. Curtir a vida. Hathor fala, desse prazer para ter saúde e vitalidade. Desse prazer. Né? A vida não é só trabalho, não, gente. Socorro! A vida não é só trabalho. A vida é muito mais. A vida é a gente curar os nossos medos, né? A vida é a gente olhar para as nossas próprias emoções e sentimentos e honrar tudo isso que a gente sente, que a gente tem e curtir. Curtir! Touro, espero que você tenha gostado da sua leitura. Deixa o like aí para mim.